O Sr. Robinson me ofereceu 10 milhões de dólares para deixar seu filho. Eu sempre acreditei que Dave Robinson e eu compartilhávamos um vínculo profundo. Então achei que seria inofensivo mencionar sua oferta como uma piada. Mas tudo mudou quando acidentalmente atendi a uma ligação telefônica destinada a ele. A voz de uma mulher soou do outro lado. Dave, você acha que convites de casamento banhados a ouro ou de cor sólida são melhores? Naquele instante foi como se eu tivesse mergulhado em águas geladas. Ele estava se casando. A realidade me atingiu em cheio. O que eu era para ele? No dia de seu casamento. No dia do casamento, empacotei todas as nossas lembranças compartilhadas e as enviei para ele antes de embarcar em um avião para começar uma nova vida em outro país. 2 anos depois, Dave usou todos os meios possíveis para me trazer de volta aos Estados Unidos. Apenas para me convidar para assistir a um show de fogos de artifício com ele. De pé na muralha da cidade antiga, com flores de cerejeira caindo como chuva, ele me olhou com olhos vermelhos e perguntou: quando você tinha 19 anos, disse que as pessoas que assistiam a fogos de artifício juntas ficariam juntas para sempre. Isso ainda é verdade? Depois desse momento íntimo, Dave foi para o banheiro. Eu me deitei na cama, falando pela porta de vidro. Dave, a senhora Robinson me visitou hoje. Sua voz, abafada pelo som da água corrente. Respondeu: o que você disse? De repente, meu telefone não parou de tocar. Eu me virei, com as costas doendo, e o atendi. Uma voz feminina alegre perguntou: Dave, devemos escolher convites de casamento com estampa dourada ou de cor sólida? Parecia que meu mundo estava desmoronando. Então a senhora Robinson estava certa, Dave ia se casar. Então, o que era eu? Quando Dave saiu do banheiro enrolado em uma toalha, fiquei congelada em choque. Ele se aproximou de mim e massageou suavemente meu pescoço, sentindo que algo estava errado. O que há de errado? Você parece chateada. Eu o afastei levemente, tentando disfarçar minhas emoções. Sua noiva ligou. Ela quer saber se você prefere convites com carimbo dourado ou de cor sólida. Sem pensar 2 vezes, Dave largou a toalha, vestiu-se rapidamente com um terno elegante e saiu correndo pela porta. Sem explicação, sem hesitação, simplesmente se foi. Naquela noite, eu me limpei e me deitei na cama, esperando o telefonema dele. A manhã chegou e ainda não havia nada. Dave e eu tínhamos sido colegas de classe no ensino médio. Naquela época, ele era o cara popular que todos adoravam. As garotas faziam fila para ter a chance de chamar sua atenção, e sua mesa estava sempre cheia de cartas de amor. No final, eu era apenas uma entre muitas. Nunca imaginei que alguém como ele pudesse gostar de mim. Por isso, quando ele confessou seus sentimentos no dia de nossa formatura, achei difícil de acreditar. Para provar sua sinceridade, ele se juntou a mim em uma pequena cidade do interior e comeu em um restaurante de rua de baixa qualidade. Durante 2 meses inteiros, ele me disse todos os dias que gostava de mim, como se temesse que eu esquecesse. Foi somente pouco antes do início da faculdade que finalmente aceitei sua confissão. Como inúmeros outros casais, passamos 4 anos felizes juntos na faculdade. Após a formatura, ele assumiu os negócios da família. Enquanto eu me tornei professora de literatura em uma das melhores escolas particulares de ensino médio de Los Angeles. Coincidentemente, o investidor da escola era um amigo íntimo de Dave. Fiquei surpreso ao perceber como minha vida estava intimamente ligada à dele ao longo dos anos. Mas agora, com apenas um telefonema, ele corria para o lado dela, com medo de ferir seus sentimentos se chegasse um segundo atrasado. Eu nem sabia que ele tinha uma noiva. Durante anos eu havia sido enganada, acreditando em um amor que, para ele, nunca foi feito para durar.
Quando nos encontramos novamente, ele me buscou no trabalho como se nada tivesse mudado. Kimberly, eu vou até sua casa hoje à noite, disse ele com uma voz casual. Como se não tivéssemos acabado de ser separados por sua vida oculta. Um tapa. Minha mão bateu em seu rosto, o som soando forte no ar. Ele se aproximou, forçando-me contra o carro, seu olhar fixo em minha clavícula. Com um sorriso presunçoso ele provocou: "Você mesmo tirou a roupa." Eu o empurrei e levantei minha mão para golpear novamente, mas ele a pegou no ar. "Kimberly Cox, você já causou problemas suficientes?" Como ele pôde me perguntar isso? O homem que antes me tratava como um tesouro agora se atrevia a questionar minhas ações depois de me abandonar por outra mulher? Como nosso relacionamento de 8 anos havia se transformado em nada mais do que uma fantasia unilateral. Aos olhos dele, eu era apenas uma amante secreta, escondida e que nunca deveria ser vista pelo mundo. Minha raiva transbordou e mordi o lábio antes de cuspir nele. "Dave, você é nojento." Seu aperto de mão ficou mais forte, mas sua voz se suavizou, uma mistura perturbadora de preocupação e arrogância. "Eu não quero machucá-lo. Se você estiver disposto, podemos voltar a ser como éramos antes." Voltar a ser seu amante oculto? Aquele que ele mantinha nas sombras? Nunca mais. Ele continuou tentando argumentar comigo. "Kimberly, você tem que entender. Espera-se que alguém da minha família se case com alguém de igual status e origem. A família Warren e minha família são próximas há anos, e Mary Warren agora administra uma de suas subsidiárias. Casar com ela é a melhor solução para mim." Eu o encarei, com o coração acelerado. "E quanto a mim, o que eu sou para você?" Ele deu uma risadinha, com a voz carregada de condescendência. "Kimberly, eu fui bem claro. Como professora de literatura, isso está realmente além do seu nível de compreensão. Esqueça seu histórico familiar. Vamos falar sobre você. Você é apenas uma professora de pouca importância que não entende as regras do mundo dos negócios. Como você poderia ficar ao meu lado?" Suas palavras absurdas provocaram uma nova onda de raiva, e eu lhe dei outro tapa. Pego de surpresa, ele me empurrou contra o carro. "Você está louco?" Agarrei seu pulso e mordi com força, o gosto de sangue inundando minha boca enquanto eu me recusava a soltá-lo. Ele não me impediu. Finalmente eu o soltei, respirando pesadamente. "Dave, você é cruel. Foi você quem disse que amava minha simplicidade e inocência. Agora está dizendo que minha mente não é profunda o suficiente para caminharmos juntos. Você só diz o que lhe convém, não é?" Ele ficou em silêncio, deslizando de volta para o banco do motorista. Eu estava exausto demais para discutir mais, então deixei que ele dirigisse. Meia hora depois, o carro parou em frente ao meu apartamento. Antes que eu pudesse abrir a porta, Dave me entregou 2 convites. "O que você acha que fica melhor, estampado a quente ou em cor sólida?" Suas palavras pareciam punhais, cortando meu coração repetidamente até que eu mal conseguia respirar. Peguei os convites de sua mão e os joguei em seu rosto. O papelão duro raspou em sua bochecha, deixando uma leve marca vermelha. Uma forte pressão se instalou em meu peito, como um peso me esmagando, forçando o sangue em meu coração a pulsar dolorosamente em meu corpo. Sem dizer uma palavra, virei-me e subi as escadas, sem olhar para trás. Dave sempre soube como me machucar. Nunca imaginei que a pessoa que mais me amava seria a que me feriria mais profundamente. No dia seguinte, Mary apareceu na escola radiante e cativante. Exatamente como eu havia imaginado por sua voz encantadora. "Saia daqui." "Deixe o Dave", declarou ela, com suas intenções inconfundíveis desde a primeira palavra. "Você o ama?" desafiei. Mary zombou: "Isso é apenas um casamento de negócios. Não se trata de amor."
Desde que beneficie a família, pode ser qualquer Robinson. Não importa. Seu olhar se endureceu. Na verdade, eu sempre soube de sua existência, mas o que isso importa? Dave só se casará comigo. Tudo que eu quero é me tornar a dama da família Robinson. Um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto. Tenho sido o centro das atenções desde criança. Se ele quiser se casar comigo, terá de cortar os laços com qualquer pessoa questionável. Então você deve ir. Não pude deixar de rir, uma risada amarga e incrédula que ecoou no ar tenso. Eu estava rindo da minha própria tolice. Da percepção de quão ingênuo eu havia sido. E de Dave, que havia causado tudo isso a si mesmo. Senhorita Warren, não estou indo embora, mas não terei mais nada a ver com Dave. Eu sei o que significa ter integridade. Não serei a outra mulher, conscientemente ou não. Você, Mary olhou para mim, percebendo que eu a estava chamando para sair. Sua mão se levantou como se fosse me dar um tapa, mas ela parou, deixando-a cair, fervendo de raiva. Maldito Dave, eu amaldiçoei silenciosamente. Mary não obteve a reação que queria, então mudou de tática para me forçar a sair. Se eu soubesse o quão sujos seriam seus métodos, eu teria ido embora sem hesitar. Pouco tempo depois da manchete, uma professora de pequeno porte de Los Angeles no 17 Middle School de Los Angeles seduz empresário rico se espalhou como fogo. Uma foto de Dave e eu no sofá, em um momento íntimo, foi publicada online. O rosto de Dave estava cuidadosamente escondido, mas o meu estava totalmente exposto para o mundo ver. Kyle Alexander, o diretor, me chamou em sua sala. Sua expressão era séria. Sei que essa pessoa é Dave, disse ele, mas o escândalo causou muitos danos. A escola decidiu demiti-lo. Sem mais nem menos, fui responsabilizado por algo que nem sequer era verdade. Tornei-me alvo de fofocas, não gostava dos meus próprios alunos e era criticado pelos pais deles. Os rumores me seguiam por toda parte e no final perdi meu emprego. Quando cheguei em casa, notei respingos de sangue de galinha na porta. Meu coração afundou quando coloquei minha chave. Abrindo a porta, encontrei minha mãe empoleirada no sofá, esperando meu retorno. Antes que eu pudesse dar um passo, ela tirou uma xícara em mim. A xícara passou de raspão na minha testa e se espatifou no chão, com os cacos se espalhando como meu espírito já frágil. Era a mesma xícara que Dave havia me dado no ano passado durante nossa viagem ao Chopife. Você ainda tem coragem de voltar. Por que você não morre lá fora? Ela gritou com uma fúria que irradiava dela. Você arruinou minha reputação. Tem alguma ideia do que suas tias estão dizendo sobre mim? Todas elas estão me criticando por não ter tido filhos enquanto criava você. Seu pai foi seduzido por uma amante, e você sabe o quanto eu as desprezo. Mas olhe para você agora, você se tornou amante de outra pessoa. Você quer falar sobre amor, mas faz isso em segredo. Ser sorrateiro é mais divertido? Você é tão barata quanto seu pai. Suas palavras cortaram fundo, cada acusação era uma faca que se retorcia em meu coração. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu implorava. Mãe, eu não fiz nada. Eu não sou assim. Ele me prejudicou. Com um tapa certeiro, ela bateu em meu rosto, provocando um choque em meu corpo. Você acha que aquele homem o incriminou? Olhe-se no espelho e veja como você realmente é. Como ele poderia incriminar você? De repente, ela sacou uma faca de frutas, pressionando-a em seu pescoço. Grave um vídeo agora mesmo e publique-o no grupo da família, dizendo que você não é mais minha filha. Eu não tenho uma filha como você. Se não fizer isso, morrerei aqui mesmo, na sua frente. O pânico tomou conta de mim, enquanto o desespero arranhava minha garganta. Com relutância, gravei o vídeo e o publiquei no grupo da família, sabendo que ela receberia exatamente o que queria.
Momentos depois, ela acrescentou uma mensagem: de hoje em diante, Kimberly não é mais minha filha. O que quer que ela tenha feito não tem nada a ver comigo. Se você quiser criticá-la, culpe seu pai canalha. Seu olhar me queimou, feroz e implacável. Mesmo que nosso relacionamento tenha sido rompido, você ainda me deve pensão alimentícia. Pelos 27 anos que passamos como mãe e filha, você precisa me pagar uma quantia fixa. Com as mãos trêmulas, entreguei todas as minhas economias. Quando me virei para sair, ela viu uma foto nossa de infância sobre a mesa e a quebrou em pedaços. Sinto-me mal só de pensar em estar na mesma foto que você, ela cuspiu. Até a ideia de carregar uma garota inútil como você no meu ventre me dá vontade de vomitar. Quando ela saiu, essa farsa distorcida finalmente chegou ao fim. Deslizei contra a parede, sentindo como se o peso do mundo estivesse me pressionando. Não sei quanto tempo fiquei sentado ali, perdido em uma névoa de desespero. Quando finalmente consegui me levantar, minhas pernas estavam dormentes. Como se não pudessem mais suportar o peso do que acabará de acontecer. Meu telefone tocou várias vezes. Atendi por irritação, e a voz de Dave se fez ouvir. Você está bem? Não seja tão dramático. Todo mundo vai esquecer isso em alguns dias. Sua noiva havia me caluniado maliciosamente, mas ele achava que eu é que estava sendo hipócrita. Praguejei baixinho: vá para o inferno, seu desgraçado, e desliguei o telefone com determinação. Depois de guardar o telefone, fiz capturas de tela de nossos registros de bate-papo, fotos de grupo e de todos os presentes que ele havia me dado ao longo dos anos, depois as publiquei no Facebook. Sou a heroína desse escândalo de amante, mas não sou amante. Quem será que realmente é? Acho que o Sr. Robinson e a Sra. Warren sabem a resposta. Eu entrei em colapso no momento em que soube do casamento entre as famílias Robinson e Warren. De repente percebi que meu amor de 8 anos era apenas uma aventura aos olhos do Sr. Robinson. Eu era apenas sua companheira de longo prazo. Ele poderia ter terminado comigo antes de pedir a Sra. Warren em casamento, mas preferiu não fazê-lo. Ele quer uma amante bem comportada e dócil e uma esposa que possa acompanhá-lo no mundo dos negócios. Como alguém pode esperar ter o melhor dos dois mundos? Eu tinha parado de incomodá-los, mas eles inventaram uma mentira sobre minha infidelidade para me forçar a sair. Essa foi a primeira vez que percebi o quanto o Sr. Robinson era generoso, disposto a se rotular como apenas um convidado em nosso relacionamento. Assim que a publicação no blog foi ao ar, ela ganhou muita atenção. Embora as famílias Robinson e Warren tenham se esforçado ao máximo para enterrar o assunto, elas enfrentaram muitos rivais no mundo dos negócios. Seus esforços foram inúteis. O preço das ações da família Robinson havia despencado, deixando Dave e Mary absorvidos demais em sua agitação para me dar atenção. Pela primeira vez em muito tempo, desfrutei de alguns dias de paz, um luxo incomum em meio ao caos. Mas os problemas estavam à espreita logo ali na esquina. Uma mensagem de Dave apareceu no meu celular, fazendo-me voltar à realidade. Era uma foto da minha mãe, sorrindo enquanto jogava pôquer com uma tia de rua, usando casualmente o dinheiro da pensão alimentícia que havia recebido de mim há poucos dias. Kimberly, você é uma pessoa inteligente. Seus comentários descuidados de alguns dias atrás custaram muito caro à família Robinson. Você sabe o que precisa fazer. Minha mãe e eu sempre fomos a tábua de salvação uma da outra. Ela era extremamente orgulhosa por ter me criado sozinha depois que meu pai a abandonou por outra pessoa. Cada vez que alguém ria dela, ela descarregava sua raiva em mim, transformando-me na pessoa que sou hoje. Agora, enfrentando o desprezo online, eu havia me transformado na própria personificação de tudo que ela desprezava. Ela estava fazendo o possível para se distanciar de mim.
E embora eu não pudesse culpá-la, a ideia de que ela enfrentaria problemas sozinha mexeu com meu interior. No final, eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de me comprometer. Assim que a transmissão ao vivo começou, milhões de espectadores se sintonizaram, com seus olhos ansiosos fixos na tela. Outra mensagem de Dave tocou em meu celular. Você sabe o que dizer e o que não dizer. Respondi com uma única palavra: cai fora. A sessão de comentários explodiu com uma torrente de pontos de interrogação e um turbilhão de reações. Alguns me defenderam ferozmente, enquanto outros apoiaram Dave e Mary. Quantos homens bons existem por aí? Essa não é a primeira vez que vemos alguém trapacear. Ei, nós acreditamos em você. Aguente firme. Ela é realmente assim? A família Robinson é rica e poderosa. Eles podem ter quem quiserem. Por que eles iriam trair? Acho que ela está apenas tentando chantagear Dave. Dave tem dinheiro, mas não é cego. Se eu fosse ele, também escolheria Mary. Ei, garota, siga meu conselho. Ser esposa de uma família rica não é fácil. É melhor ficar com alguém como eu. Em meio à cacofonia de comentários, respirei fundo, com o coração batendo no peito. Esse era o momento de recuperar minha narrativa. Comecei esta transmissão ao vivo para pedir desculpas a todos. Eu enganei todos vocês. Os comentários congelaram momentaneamente, um silêncio tranquilo envolveu a transmissão ao vivo enquanto os espectadores processavam minhas palavras. Meu coração se acelerou enquanto eu prosseguia, determinado a esclarecer a verdade. O Sr. Dave e eu tivemos um relacionamento por alguns anos, mas isso foi no passado. A senhorita Mary e o Sr. Dave se encaixam bem um no outro. Eu não estava disposto a aceitar isso, e é por isso que essa farsa aconteceu. Quero assumir a responsabilidade por minhas ações. Mais uma vez, peço desculpas a qualquer pessoa que tenha sido prejudicada por minha causa. Eu realmente sinto muito. Em um instante, o clima na sessão de comentários mudou, e uma enxurrada de insultos inundou minha tela. As palavras eram como punhais, cortavam fundo, mas, depois de tanta maledicência, eu estava entorpecido. O Livestreon terminou abruptamente, deixando um vazio em seu rastro. Uma batida forte ecoou no silêncio. Eu me enrosquei no sofá, indiferente a quem poderia estar do outro lado. Seria ele? Ou alguém havia simplesmente entrado no apartamento errado? Pude ouvir o som inconfundível da fechadura de impressão digital sendo aberta, causando um arrepio na minha espinha. Uma figura alta entrou e se sentou à minha frente. Não precisei adivinhar, eu sabia que era Dave. Ele olhou para mim e disse: "Você está sendo muito sensato. Transferi a vila no leste da cidade para seu nome como compensação por tudo isso. Enquanto você quiser, posso fingir que nada aconteceu", disse ele, sabendo exatamente como me provocar. Como não respondi, ele acrescentou: "Depois de tudo o que aconteceu, quem mais ousaria desejar você, a não ser eu?" Levantei-me do sofá e caminhei silenciosamente até ele. O som nítido de um tapa quebrou o silêncio da noite. Ele sorriu, tocando o local onde o atingi como se tivesse gostado. "Você não tem vergonha", eu disse. Ele agarrou meu pulso e sorriu. "Você já sabe disso há algum tempo." Eu gritei: "Saia daqui!" Ele pegou o paletó do terno e colocou uma carta sobre a mesa. Há 5 milhões no cartão. Você pode usá-lo como quiser. Talvez minhas emoções estivessem muito erráticas nos últimos dias, mas de repente, senti uma dor aguda no estômago, seguida por um gotejamento quente que escorreu pelas minhas pernas. Pouco antes de perder a consciência, disquei o número de emergência. Pelo menos dessa forma Dave e eu estaríamos completamente separados. No dia em que Dave se casou com Mary, reuni todas as minhas lembranças dele e as enviei de volta. Cada item era um testemunho do que um dia tivemos.
Com as mãos trêmulas, liguei para a senhora Robinson e perguntei: sua oferta ainda está de pé? Um sorriso conhecedor surgiu em seus lábios quando ela respondeu: claro que sim. Apenas pegue esse dinheiro e vá embora, é melhor que você não volte. Fiel à sua palavra, a senhora Robinson transferiu 10 milhões para mim. Juntamente com os 5 milhões que eu havia recebido dela e de Dave naquela noite. Embarquei em um avião para outro país, ansioso para fugir. 6 meses depois, enquanto estava em uma cidadezinha pitoresca no norte da Europa, meu telefone tocou. Era Dave, com as palavras arrastadas enquanto chamava meu nome. Kimberly, por favor, volte. Sinto muito sua falta. Desliguei o telefone, fingindo que não tinha ouvido nada. Mas então, na calada da noite, uma mensagem de texto iluminou minha tela. Rinitauno. 80. 80. Espere que eu o leve para casa. A fúria tomou conta de mim, arranquei meu cartão SLM, fiz as malas e fui embora naquela mesma noite. De volta aos Estados Unidos, Dave, isolado do meu silêncio, estava fervendo de raiva. Ele gritava com seu assistente, sua raiva era palpável. Mas depois de beber demais, foi vítima de uma hemorragia gástrica. E sua capacidade de agir com base em sua fúria se esvaiu. Quando Mary abriu a porta, encontrou Dave arremessando um copo em seu assistente. O copo se quebrou a apenas meio metro dela, mandando cacos pelo chão. Mary fez sinal para que o assistente saísse antes de se sentar em frente a Dave. Com o movimento de seu pulso, ela jogou o contrato sobre a mesa. Não me importa em quem você está pensando. Como as famílias Robinson e Warren formaram uma aliança, você precisa ser um bom genro e assinar isso. Dave deu uma olhada nos termos injustos descritos no contrato e soltou uma gargalhada. É realmente um karma, Mary. Escute, eu não quero mais esse casamento de negócios horrível. Mary fez uma pausa, visivelmente chocada, antes de jogar o contrato de volta para ele. Você diz que não quer? Bem, eu também não quero mais. Por que não disse isso antes? Você acha que é o único que perdeu alguém? Eu sacrifiquei a pessoa que amava para me casar com você. Agora está me dizendo que está acabado? De jeito nenhum. Quero que você se arrependa disso pelo resto de sua vida. Em um acesso de raiva, Mary contratou guarda-costas para dar uma surra brutal em Dave. Dave acabou ficando no hospital por mais 6 meses. E quando ele recebeu alta, o relacionamento deles estava irremediavelmente danificado. Por fim, a senhora Robinson dissolveu descaradamente a aliança matrimonial entre as famílias Robinson e Warren. Mas só fiquei sabendo disso um ano depois. Dave havia intencionalmente vazado as notícias sobre o rompimento entre as duas famílias, causando um grande alvoroço. Mesmo de minha distante casa na Europa Ocidental, ouvi rumores sobre isso. Havia muitas teorias circulando sobre os motivos do divórcio de Dave e Mary. A maioria sugeria que Dave achava difícil esquecer seu antigo amor e tomou a iniciativa de pedir o divórcio. Eu sabia que essa notícia havia sido cuidadosamente orquestrada por Dave. Afinal, havíamos passado 8 anos juntos. E eu o entendia melhor do que ninguém. Ele queria que o mundo visse sua determinação. Com a influência da família Robinson por trás dele, ninguém ousaria inventar histórias sobre sua vida particular. Encontrei Dave novamente no outono do 2º ano. Quando coloquei o chapéu de morango que tinha acabado de tricotar na cabeça de uma criança. Ela juntou as mãos e se curvou para mim em um ângulo de 90 graus, dizendo, obrigada. Toquei sua cabeça, percebendo o quanto eu a adorava. Ela puxou a bainha da minha camiseta e disse docemente, quero comer meinha agora. Você pode fazer isso para mim? De brincadeira, cocei seu nariz com meu dedo indicador. E sua expressão delicada derreteu meu coração. Apontei para a loja de frutas do outro lado da rua e respondi. Então a Sheena terá que comprar pêssegos sozinha.
Quando ouviu minha concordância, ela dançou animadamente no lugar, sua alegria era contagiante. A mamãe é uma graça. Eu amo muito a mamãe. Com isso, ela saiu correndo para a loja de conveniência com seu pouco dinheiro. Observando seu entusiasmo inocente, eu não conseguia deixar de pensar que não havia vida melhor do que aquela. De repente, senti a presença de um homem ao meu lado. Não me virei para olhar imediatamente, mas sua estatura era notável demais para ser ignorada. Eu me afastei um pouco. Em uma voz baixa e lenta, ele perguntou: "Ela é minha filha?" Eu me virei e nossos olhares se cruzaram. O ar estava carregado de uma tensão não expressa. O tempo realmente é um grande curador. Dave, que antes parecia um espinho em meu coração, havia ficado em segundo plano nos últimos 2 anos. Eu tinha até esquecido o som de sua voz. Lancei-lhe um olhar frio. Será que o Sr. Robinson ficou estúpido depois de se casar? Naquele momento, Shayna saiu da loja de conveniência, acenando com 2 pêssegos grandes em suas mãos enquanto corria em minha direção. Peguei o pêssego de sua mão, segurando-a enquanto caminhávamos lentamente para casa. Olhando de volta para Dave, Shayna perguntou inocentemente: "Mamãe, quem é aquele tio esquisito? Ele parece que está prestes a chorar." Dei um tapinha gentil em sua cabeça e lembrei-a de prestar atenção por onde andava. Ele é apenas um tio desonesto e mau. Ela não deve aprender com ele. Ela levantou a mãozinha com confiança. Shayna prometeu ser um bebê honesto e bom. "Mamãe, não vamos brincar com tios ruins." Enquanto preparávamos melões de neve juntos, em casa, percebi Dave parado à distância, observando-nos em silêncio. Shayna estava naquela idade curiosa. Seus olhos arregalados de admiração enquanto dividia a massa. "Mamãe, aquele tio ruim conhece você? Por que ele está sempre olhando para nós?" Enquanto cortava a polpa do pêssego, respondi que aquele tio conhecia a mamãe há 2 anos, mas a mamãe não quer conhecê-lo agora. Ela se aproximou, envolveu minhas pernas com os braços e deu tapinhas nelas. Se a mamãe não quer conhecê-lo, então a Shayna também não quer conhecê-lo. Depois que Shayna adormeceu, fui para fora e Dave se aproximou de mim, parando a um passo de distância. Seu olhar era carinhoso, mas permanecia cauteloso. "Kimberly, você está bem?" perguntou ele. Respondi com frieza: "Claro, seria ainda melhor se você não aparecesse." Seus olhos estavam injetados de sangue, mas ele sorriu suavemente. "Obrigado por cuidar tão bem de nossa filha." "Sinto muito pelo que aconteceu." Olhei para ele como se fosse louco, minha voz estava carregada de desprezo. "Se você está doente, vá se tratar. Não venha aqui agindo assim. Shayna é minha filha, e você não tem nada a ver com ela." Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos e um olhar de alívio cruzou seu rosto. "Então nossa filha se chama Shayna." Não pude deixar de revirar os olhos diante da neurose dele. "Vim falar com você só para pedir que não volte a perturbar minha vida. Não quero ter de lidar com os truques da senhorita Warren uma segunda vez." Ele franziu a testa, sua expressão mudando enquanto apertava meu pulso com mais força. Talvez, aos seus olhos, a reputação de uma garota não seja nada, mas, aos meus, é a gota d'água que pode me fazer quebrar as costas. Se o Sr. Robinson ainda se importa com nosso passado, por favor, deixe-me ir. Lágrimas escorreram dos cantos de seus olhos, caindo nas costas da minha mão. "Kimberly, o que preciso fazer para ganhar o seu perdão?" Sua vulnerabilidade era desarmante, mas não podia deixar que isso me influenciasse. Soltei meu pulso, mantendo minha voz firme. "O perdão não é algo que se possa obter com palavras, Dave. Você me machucou e eu preciso proteger minha filha do caos que você traz." Ele parecia estar sofrendo, mas eu continuava firme. "É melhor para nós dois que você fique fora da minha vida." Eu encarei e enquanto ele segurava minha mão,
uma onda de desconforto tomou conta de mim, fazendo com que ele a soltasse. Dave, qual é o sentido de perdoá-lo? Disse eu, com a voz firme, mas carregada de amargura. Eu segui em frente, mas aqui está você de novo. Será que você não pode me deixar em paz? O pânico se espalhou pelo rosto dele enquanto ela tentava explicar. Não foi isso que eu quis dizer. Só quero que você fique ao meu lado. Embora eu tenha tentado seguir em frente, ver Dave trouxe de volta a humilhação do nosso passado. A raiva borbulhou dentro de mim, e antes que eu pudesse pensar duas vezes, levantei a mão e deixei uma marca vermelha em sua bochecha. Você é tão cafajeste, Dave, eu disse com firmeza, as palavras ecoando a mágoa que ele havia causado. Apesar da minha dureza, ele olhou para mim atordoado, com os olhos suaves como se visse alguém que ainda amava. Mas esse amor era um fardo que eu não conseguia carregar há 2 anos, e agora parecia um sapato velho, gasto e inútil. Nos dias que se seguiram, Dave parecia aparecer em todos os lugares, sua energia era inabalável. Não importava onde Sheena e eu fossemos, ele estava lá, sempre ansioso para impressioná-la. Sheena, naquela idade em que tudo a fascinava, ria muito com os truques e brincadeiras bobas dele. Eu odeio Dave, mas Sheena está feliz, só posso contar com ela. A lua de outono já se levantou novamente e Sheena, por ser um bebê, tem um horário restrito para dormir, às 8 horas. Dave sentou-se desanimado nos degraus de pedra da minha porta da frente. Quando abri a porta e saí, ele se virou para mim com um sorriso forçado. Fiquei atrás dele, olhando para a lua que espreitava por entre as sombras das árvores, e disse calmamente: Os resultados do teste de DNA já saíram, certo? De repente, ele se virou para mim e respondeu com um sorriso irônico: Parece que a Sheena realmente não é minha. Ela é tão bonita e me faz lembrar de nós dois. Achei que ela seria nossa filha. Desde o momento em que Dave começou a se aproximar deliberadamente de Sheena, eu sabia o que ele estava procurando. Algumas verdades precisam ser descobertas por você mesmo antes que você possa realmente acreditar nelas. Então ele acrescentou: Não importa. Contanto que ela seja sua, eu gosto dela. Eu me encolhi diante de sua arrogância. Será que eu realmente precisava que ele aprovasse o que me pertencia? Ele continuou me encarando, e quando fechei a porta de madeira, dei uma última olhada para a lua no céu, lutando contra as lágrimas. Dave, nós tivemos um filho, mas ele foi embora quando você abandonou a carta dos 5 milhões. Ele se levantou e veio em minha direção, buscando confirmação de minhas palavras, mas eu rapidamente o bloqueei. Naquela noite, abracei Sheena com força e pensei em como, se nossa filha tivesse sobrevivido, ela teria sido tão adorável quanto Sheena. Ela me incomodaria para fazer seu merengue de neve, me chamaria de mamãe docemente na loja de conveniências e me abraçaria agindo como uma criança mimada. Mas eu só tenho a Sheena. Felizmente eu tenho a Sheena. Naquele ano, depois de um telefonema de Dave, peguei meu cartão telefônico, fiz minhas malas e me mudei para esta cidade. Onde conheci a mãe de Sheena. Fiquei muito amiga de uma americana que tinha acabado de perder o marido e estava gravemente doente. Depois que ele faleceu, ela me confiou a Sheena. A partir de então, eu era a mamãe de Sheena e Sheena era minha filha. Vivíamos uma vida feliz e tranquila nessa pequena cidade. No amanhecer do dia seguinte, Dave apareceu na porta na hora certa novamente. Sheena acordou cedo e correu para abrir a porta. Eu sabia que ela estava ansiosa para vê-lo. Abri a porta para ela e lá estava Dave, com o café da manhã em uma mão e Sheena na outra. A Sheena está sentindo falta do tio? Perguntou ele, sorrindo. Sheena e Dave estavam se divertindo juntos ultimamente? Mas estava claro que eu e ele nunca mais poderíamos ser um casal. Mesmo que Sheena gostasse dele, ele tinha de ir embora. Depois do café da manhã, fomos para o parque. Olhei Dave diretamente nos olhos e disse: Espero que você vá embora.
Se não for, seremos Sheena e eu que teremos de ir embora. Mas eu realmente não quero mais viver uma vida de deslocamento, respondeu ele com muita seriedade. Você pode, por favor, realizar meu desejo desta vez, considerando que fui seu amante por 8 anos e nunca o traí? Todos nós nos conhecemos bem o suficiente para entender quais palavras podem cortar mais profundamente. Essa o feriu. Ele não é uma pessoa que chora facilmente, mas parecia que havia derramado muitas lágrimas nos últimos dias. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, ele olhou para mim com culpa nos olhos. Eu lhe peço, não diga isso, ele implorou. Mas eu não desisti. A verdade é a verdade. O que você quer que eu diga? Enquanto isso, Sheena estava ocupada provocando os arbustos, gritando: Mamãe, olhe! Eles não conseguem encontrar o caminho. Eu me aproximei dela e sussurrei um conto de fadas sobre as formigas. Os passos de Dave pareciam pesados atrás de mim, como se ele tivesse carregado o peso de uma vida inteira só para dar alguns passos mais perto. Depois de um longo silêncio, ele se engasgou e perguntou: Posso esperar até o dia de hoje acabar e ir embora à noite? Assim que ele falou, o ar parecia pesado, como se o mundo inteiro estivesse envolto em névoa e chuva. Desde que ele fosse embora, era tudo o que importava. No dia seguinte, Sheena correu para a porta com sua empolgação habitual. Em vez de Dave, encontramos um buquê de champanhe atrasado e 2 cafés da manhã esperando do lado de fora. Ela piscou os olhos cheios de lágrimas e perguntou: Mamãe, onde está o tio Robinson? Peguei as rosas e o café da manhã, guiando-a de volta para dentro enquanto a confortava. O tio Robinson saiu por um tempo. Sua mãe sentiu falta dele, então ele voltou para casa. Enquanto saboreávamos o café da manhã que Dave havia deixado, ela perguntou com um tremor na voz: Ele vai voltar? Limpei gentilmente as lágrimas de seu rostinho e sorri. Sheena, coma bem e cresça forte. Quando o tio Robinson não estiver ocupado, ele virá vê-la. Depois que Dave foi embora. Além de algumas perguntas ocasionais sobre seu retorno. Voltamos à nossa rotina pacífica. Desde aquela última mensagem ameaçadora de Dave, não recebi nenhuma mensagem de texto dos Estados Unidos. A próxima mensagem que recebi foi sobre a saúde da minha mãe. Kimberly, sua mãe está gravemente doente. Volte rápido, o tio ficou. Tio não é de brincar. Arrumei minhas coisas durante a noite e corri de volta para os Estados Unidos com Sheena. Ao chegar àquela pequena cidade, descobri que minha mãe não estava em casa. Depois de perguntar aos vizinhos, descobri que ela havia se mudado há menos de uma semana. Percebi que Dave havia mentido para mim novamente. Como minha mãe poderia pagar por uma casa no centro da cidade? A única razão pela qual meu tio conspirou com ela foi o dinheiro. Sheena e eu decidimos ficar na cidade. Achei que se Dave havia me enganado para voltar aos Estados Unidos, ele acabaria vindo me ver. Eu não sabia como minha mãe tinha recebido a notícia. Mas ela estava esperando na porta do meu quarto de hotel na manhã seguinte. Assim que me viu, ela me abraçou com força. Parecendo tão feliz quanto uma criança que acaba de voltar para casa depois de um longo tempo fora. Mas eu sabia que seu afeto não era tão genuíno, o que me deixou um pouco desgostoso. Sheena, percebendo meu desconforto, se aproximou e deu um tapa em suas pernas, declarando: largue a minha mamãe. Cara mal. Foi só então que minha mãe notou Sheena. Ela queria segurar a mão de Sheena, mas Sheena se esquivou. Minha mãe apontou para Sheena e perguntou: Esta é sua filha com o presidente Robinson? Eu nunca havia lhe contado sobre Dave. Ela sabia que eu tinha um namorado, mas não sabia quem ele era. Agora eu tinha certeza de que tudo isso havia sido orquestrado por Dave. Por dinheiro eu havia me transformado da filha que ela expulsou de casa com vergonha em seu tesouro precioso.
Até mesmo meus tios e tias, que costumavam me insultar com palavras duras, vieram me buscar e me convidaram para jantar em sua casa. Quando me viam, seguravam minha mão e perguntavam como eu estava. Quando você era pequeno, eu o segurava em meus braços. Lembra-se da vez em que seu tio comprou espinheiro doce para seu primo e você chorou por ele? Seu tio o levou para comprar sem pensar duas vezes. Você se lembra? Claro que sim, eu me lembro. Foi a primeira vez que comi uma série de espinheiros doces. Infelizmente, meu tio não comprou para mim por vontade própria. Eu peguei os restos deixados pelo meu primo e os comi. Meu avô, sentindo pena de mim, pagou ao meu tio para comprar uma nova para mim. Sorri para a câmera que minha tia segurava no alto, dizendo: tio e tia sempre podem se proteger. A sabedoria de cortar os males sem distinguir o certo do errado é algo que Kimberly nunca aprenderá em sua vida. Eu admiro isso. Agora que você já me viu, é hora de voltar. Dei um tapinha no ombro de minha tia e acrescentei: não se preocupe. Dave cuidará de você mesmo que seja assim. Depois que meus parentes saíram, Dave ligou: Kimberly, eu só quero fazer você feliz. Não sabia que seria assim. Eu ouvi em silêncio, deixando que suas palavras me contagiassem. Quando ele terminou de falar, respirei fundo e disse lentamente: Dave, você pode deixar a refeição em paz? Depois de uma longa pausa, ele finalmente respondeu: tudo bem. Dave sempre conseguiu o que quis desde a infância. Por isso, ele presumiu que poderia ter qualquer coisa quando quisesse. Mas eu não sou um objeto para ele convocar e dispensar à vontade. Ele não deveria tratar meu amor por ele como um jogo, fazendo-me sentir como se meus 8 anos de afeto sincero fossem apenas uma piada. Toda vez que levo Shayna para sair, posso sentir seu olhar nos seguindo, sabendo que Dave está sempre à espreita por perto. A senhora Robinson me convidou para encontrá-la em um café. Quando cheguei, ela me entregou uma pulseira verde esmeralda e disse: Kimberly, eu era muito teimosa no passado. Só pensava em maximizar meus benefícios, até mesmo em planejar o casamento de Dave. Mas depois de ver Dave e Minglan, que se odiavam desde o início, percebi meu erro. Ambos abandonaram seus entes queridos para realizar esse casamento poderoso. Dave se embriagava todos os dias, chegando a beber tanto que acabou tendo uma hemorragia gástrica. Aprendi que o amor não pode ser comprado com dinheiro. Esta pulseira foi passada da família Robinson para suas noras. Espero que você possa aceitá-la, disse a senhora. Robinson disse com seriedade. Eu rapidamente rejeitei sua oferta. Senhora, dei a Dave os melhores 8 anos de minha juventude, mas ele não se importou nem um pouco naquela época. Não faz sentido que ele se arrependa agora, e eu não deveria ter que cumpri-lo ou perdoá-lo. Para minha surpresa, a senhora Robinson se ajoelhou atrás de mim. Kimberly, eu lhe imploro, por favor, perdoe o Dave. O médico diz que ele não viverá por muitos anos mais. Aguente isso por um tempo e o faça feliz. Depois que ele se for, você poderá fazer o que quiser. Eu achava que já tinha seguido em frente, mas ouvir que Dave estava doente ainda fazia meu coração doer. O nome Dave estava destinado a me prender para o resto da vida. Abaixei a cabeça e, com cuidado, enxuguei as lágrimas que começaram a cair. Peguei a mão da senhora Robinson e disse com firmeza: Senhora, desculpe-me, mas não posso fazer isso. Sem receber a resposta que queria, a normalmente calma senhora Robinson me xingou por trás. Como você pode ser tão cruel? Ele é a pessoa que você amou por 8 anos. Como você pode tratá-lo assim? Todos sentiram pena de Dave, culpando-me por minha crueldade. Todos pareciam se esquecer de que foi Dave quem me provocou primeiro. Que foi ele quem me intimidou muito antes de eu me voltar contra ele. Continuamos perdendo tempo um com o outro.
Era primavera novamente e as flores de cerejeira flutuavam como chuva sobre a antiga muralha da cidade. Dave havia me pedido para encontrá-lo aqui. Os degraus estavam cobertos de rosas. E o ar estava impregnado de sua fragrância, misturando-se ao leve aroma das flores de cerejeira. Subi os inúmeros degraus cobertos de rosas para chegar até ele. Ele se aproximou de mim, segurando um buquê de lindas rosas champanhe. Lembra quando você disse que queria uma cerimônia de pedido de casamento cheia de rosas? Perguntou ele, com um toque de nostalgia em sua voz. Aceitei as flores, vendo-as como meros resquícios de fantasias juvenis. Então, ele começou a contar histórias do passado que eu nunca havia conhecido. Na verdade, depois de deixar a família Warren naquela noite, fui a um bar com Kylie e os outros. Kylie me disse para olhar para o meu coração, mas, naquela época, meus pensamentos estavam obscurecidos por interesses familiares. Ao falar, sua voz se embargou e lágrimas escorreram por seu rosto. Mas Kimberly, eu me arrependo agora. Sinto muito mesmo. Ele fez uma pausa, respirando de forma trêmula. Toda vez que eu dizia palavras duras para você, parecia uma punhalada no meu próprio coração. Eu o afastava de propósito, fingindo dizer coisas que não queria dizer. Achei que meu coração não iria mais doer, mas quando me virei, a dor me atingiu como uma onda. Ele continuou: foi só depois do casamento que recebi o pacote que você enviou. Foi então que percebi como estava terrivelmente confuso, mas a essa altura, você já havia partido. Ele respirou fundo. Comecei a procurar por você em todo o mundo, mas por mais que tentasse, não conseguia encontrá-lo. Quando finalmente o encontrei, disse uma coisa: você está bem? Quando finalmente encontrei, disse uma palavra errada e perdi você completamente. Eu me arrependi muito. Ele fez uma pausa com a voz trêmula. Naquela noite, choveu muito. Ouvi você chamar meu nome na chuva, mas quando me virei, você tinha ido embora. Ele olhou para mim com desespero em seus olhos. Sempre me pergunto se nosso final teria sido diferente se eu tivesse descoberto as coisas antes. Se eu tivesse enfrentado meus sentimentos por você antes. Ele parecia um mendigo implorando pelo meu perdão, suas palavras se espalharam em uma correria desordenada. Nós deveríamos ter tido um filho juntos. Eu estava errado, machuquei vocês dois. Ele engoliu com força, seus olhos se encheram de tristeza. Sei que estou muito quebrado para ser digno de você, mas eu realmente a amo. Parte meu coração pensar que nunca mais verei você de novo. Mas o que posso fazer? Será que você nunca vai me perdoar? Eu lhe entreguei um pedaço de papel. Ele pareceu incrédulo, mas em um instante o agarrou, temendo que eu mudasse de ideia. Naquele momento, o céu explodiu em uma deslumbrante exibição de fogos de artifício. As cores vibrantes iluminaram as rosas espalhadas pelo chão. Se tivesse sido há 3 anos quando estávamos aqui juntos, teria sido tão romântico. Dave segurou minha mão com firmeza, encostando sua cabeça na minha enquanto assistíamos em silêncio aos fogos de artifício. Eles iluminaram a noite por meia hora. Finalmente Dave falou com uma voz rouca: quando você tinha 19 anos. Você disse que aqueles que viram fogos de artifício juntos estão destinados a ficar juntos por toda a vida. Isso ainda conta? Ele sabia que não podíamos voltar no tempo, mas ainda se agarrava à esperança de uma resposta. As lágrimas embaçaram minha visão, pois achei sua persistência ridícula. Dave, você costumava dizer que me amava todos os anos. Você disse isso várias vezes, mas ainda assim se casou com outra pessoa. Eu acrescentei: sinceramente, se você não tivesse tocado no assunto, eu teria esquecido tudo. Ele sorriu amargamente, e pude ver as lágrimas começarem a cair, mesmo quando ele tentava rir. Eu sei que você nunca mais vai me perdoar. Na verdade, eu não sabia se você viria hoje. Fiz uma aposta com Kylie de que você apareceria.
e aqui está você, disse ele com uma ponta de alívio na voz. Eu ri baixinho e respondi: você ainda é o mesmo, não consegue deixar de me intimidar. Você sabe por que eu vim hoje? Ele me olhou com expectativa, como se tivesse medo de perder um único momento. Sob seu olhar esperançoso, respondi: porque sou gentil. Um novo meme da internet surgiu em minha mente e fez com que nós dois ríssemos. No entanto, nem mesmo o riso conseguiu apagar o amor e o ódio que se acumularam entre nós nos últimos 3 anos. Ele perguntou: você me odeia, certo? Não pude deixar de responder honestamente: claro que sim. Já se passaram 8 anos e você me conhece bem o suficiente. Percebi que o suor brilhava em sua testa e seu rosto estava pálido, diferente do Dave vibrante de que eu me lembrava. A senhora Robinson tinha razão, ele estava doente. Mas a doença não me dava motivos para perdoá-lo. Ele fechou os olhos, com a garganta se movendo como se estivesse lutando contra o meu ódio. Demorou muito tempo para que ele finalmente os abrisse novamente. Depois envolveu-me com os braços, apoiando a cabeça na minha, e sussurrou palavras duras com a voz mais suave. Você deve saber que estou doente, gravemente doente, e que provavelmente não viverei por mais alguns anos. No entanto, egoisticamente quero que você se lembre de mim para sempre, confessou ele, com a voz carregada de emoção. Sei que haverá alguém melhor do que eu para acompanhá-la no futuro. Mas não posso aceitar isso. Por que não posso ser eu? A ideia de você me esquecer completamente é insuportável. Ele fez uma pausa com seus olhos procurando os meus antes de continuar. Então, pensei muito sobre isso, olhando nossas fotos várias vezes. Eu queria criar momentos que fizessem você se lembrar de mim. No futuro, quando você vir rosas ou fogos de artifício, ou estiver entre as flores de cerejeira na primavera, ou na antiga muralha da cidade, espero que você pense em mim. Sei que sou egoísta, disse ele com a voz trêmula. Tão egoísta que não posso ficar com você por toda a vida, mas ainda assim quero que se lembre de mim. Mas prefiro isso a sumir completamente de sua memória. Quando o relógio bateu meia-noite, marcando o início de um novo dia, eu me afastei gentilmente de seu abraço. Ele teimava em segurar minha mão, apertando-a com força. Abri seus dedos e suspirei. Dave, está na hora. Vamos mandar isso para cá. Seus olhos vermelhos e inchados olhavam para mim com desespero. Será que realmente não há futuro para nós? Perguntou ele, com a voz quase um sussurro. Eu olhei para cima, segurando as lágrimas em meus olhos, e disse lentamente: Dave, vamos ser claros quanto a isso. Se continuarmos a arrastar isso, nós dois acabaremos machucados. Neste momento, quero me concentrar em criar a Sheena. Ele era uma pessoa persistente, mas, no fundo, entendia que realmente não tínhamos um futuro juntos. Assim como os fogos de artifício que iluminam o céu, não importa o quanto sejam bonitos, eles acabam se apagando e se transformam em nada. Mesmo que eu ainda sentisse algo pelo Davesome, as coisas são irreparáveis, o que aconteceu uma vez não pode ser desfeito. Depois disso, peguei Sheena e me mudei para uma pequena cidade do sul. Dave foi para o exterior para tratamento, buscando uma chance de recuperação. Quando Sheena estava na 3ª série, uma incorporadora chegou à cidade, transformando o cinturão verde à beira da estrada em um vibrante mar de rosas. Todo meio da primavera, o céu entra em erupção em uma impressionante exibição de obras de arte em uma noite especial. A mídia frequentemente fotografava o presidente do Robinson's Group visitando a cidade. No entanto, a cada vez, ele ficava sozinho no ponto mais alto da antiga muralha da cidade, olhando para a distância. Eu sabia que todo meio da primavera, uma certa pessoa estaria no muro oposto da cidade antiga, observando nossa pequena casa dia e noite por alguns dias. Mas ele e eu estávamos destinados a nos separar pela vida e pela morte. Cada um de nós continuando com suas vidas em paz, apesar do vínculo inquebrável que compartilhávamos.